vamos para Lucas, capítulo de número 22. Lucas, que de fato é Luca 22. Isso porque o Lucas da Bíblia é o Lúcio Lucanos, e o apelido dele é Luca. É porque aqui o nome é colocado no singular do grego, que termina com sigma, que é o equivalente ao S. Então é o singular, Luca, no caso é Luca o nome do rapaz aqui da Bíblia, que é do Lúcio Lucanos. Então vamos abrir em Luca, capítulo de número 22, e vamos ler do versículo 24 ao 30. Vamos ler do 23 ao 30, porque é necessário 23, viu? O versículo 23 de Lucas 22 diz: Então começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer isto? 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Diante de nós está um texto que é o sentimento e pronunciamento antes do chamado lava-pés. É por isso que no começo do culto, ao invés de fazer as leituras que não daria tempo, até iria ser feita essa leitura se tivesse começado o culto no horário. Nós iríamos, sim, com certeza, ler esse texto do capítulo 13 de João. Porque o que é dito aqui foi certamente o que aconteceu antes do lava-pés. Isso porque nós temos coisas curiosas aqui. Então, o título que poderia se dar hoje aqui é A Mania de Grandeza entre os Discípulos, que é um pecado reprovado. Poderia colocar esse título, grande, uma frase e tal. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui a atitude dos discípulos em meio a um momento crucial na história. Logo depois da ceia, a Páscoa, que era um momento que o Senhor Jesus ansiava em ter com eles, e a ceia, o símbolo da nova aliança nele, em Cristo, ali sendo instituída, eles participando disso, eles estavam com uma preocupação idiotada nesse momento. Então Lucas cria uma irônica justaposição de comportamento dos discípulos e da aproximação da morte de Jesus. Em um versículo, os discípulos perguntam uns aos outros quem seria que trairia ele. Eles ficam ali, quem é? Quem vai trair? E logo depois, no próximo, os discípulos discutem sobre quem era o maior dentre eles. Olha a discrepância do assunto. Quem é que vai trair? Aí depois, quem é o maior entre nós? Eles passam de um assunto para outro numa grande velocidade.
Enquanto Jesus estava ali à sombra da cruz, no seu mais profundo gesto de autossacrifício e humilhação, os discípulos estavam discutindo entre si qual deles parecia ser o maior. Uma discussão nesse momento, e era apenas a teoria, sendo que o ser humano, na igreja, e aqui a gente não vai falar fora da igreja, fora do corpo de Cristo, em sendo corpo, eu estou falando de eleitos, pecam nessa questão de querer ser o maior. Inclusive na Obras da Carne, nós estávamos domingo em Amizade, já vai para a Porfia no outro domingo, no próximo ainda, e a gente vai ver ali a divisão que existe, a tentativa no mínimo que existe, e acontece até os dias de hoje. O ser humano continua tendo esse problema. Na sua imaturidade espiritual, o ser humano costuma fazer exatamente isso que eles estavam fazendo aqui. O orgulho e o amor, a proeminência estão firmemente arraigados no coração, até dos homens mais piedosos. Vocês estão entendendo, né? O orgulho e o amor a essa proeminência, essa estar acima, ser o melhor, eu tenho mais qualidade, está no coração até dos homens mais piedosos. A Bíblia nos alerta que nascemos em pecado, somos corruptíveis, que nós erramos, que nós pecamos e que iremos errar. Não pense você, não pense eu, não pensemos nós, que vamos passar a vida inteira sem cometer erros, sendo corpo de Cristo, sendo povo que é congregado, sendo povo que participa de todos os cultos, todos os eventos, nós vamos pecar. Graças ao nosso Deus Trino, que o Senhor Jesus morreu por todos os nossos pecados, senão estaríamos perdidos de fato. Uma das coisas mais tristes do relato evangélico, todo ele, é que os discípulos discutiram acerca de seus privilégios, mesmo à sombra da cruz. A cruz chegando, a sombra delas ali diante deles, e eles se preocupando com coisas mínimas desse mundo. Então Jesus, estando tão perto da cruz, seus discípulos mais íntimos estão longe do espírito dele. E aqui a gente não fala do espírito, é a questão do ser imaterial. A gente não está falando aqui espírito do ser de Jesus, mas do espírito do significado e do que estava acontecendo, o que deveria ser praticado. Eles não tinham a mínima noção daquilo que estava para acontecer. Embora o Senhor Jesus tivesse alertado várias vezes, e de que ele estava dizendo que esse momento chegou, mesmo assim, eles continuavam longe do que seria praticado. Os mais íntimos, Vicente, os mais íntimos, o trecho anterior que foi pregado, nós mostramos que o Senhor Jesus esperava ansiosamente para com os 12 comer a Páscoa, celebrar a ceia, o sangue da nova aliança nele. Mesmo esses cometiam esse tipo de pecado. Então, alguns pontos devem ser destacados aqui. Em primeiro lugar, uma discussão inapropriada. No versículo 24, a gente vai ver o seguinte: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Esta é a tragédia da situação. Quando Jesus está encarando a cruz com o traidor à mesa, inclusive, os discípulos estão mais preocupados com sua própria primazia e prestígio. Jesus alertou a eles, eles ficaram inclusive preocupados, mas quem será? Sou eu?
quem será? Jesus lhe dá uma informação pesada, e algo de supetão também, e algo grave que estava para acontecer. Eles, naquele momento, têm aquele alerta, e logo depois mudam de assunto. Isso é semelhante ao que é praticado por nós todos os dias do Senhor, no qual a pregação do Evangelho é ali, a proclamação do Evangelho é feita, a palavra de Deus pregada vai de encontro ao nosso coração, nosso gostinho pessoal, de encontro aos nossos pecadinhos de estimação. Nós somos alertados, ficamos preocupados, ficamos ali constrangidos, muitos choram, muitos se emocionam, mas logo depois o assunto muda. É semelhante ao que eles fazem aqui. Nunca fomos diferentes. Tem uma prática que era feita pelos puritanos, e deveria ser continuada, não por ser pentecostal. Isso não é um ato pentecostal, isso não é um ato exclusivo de placa de igreja nenhuma, mas de verdadeiros cristãos. Os puritanos, sempre ao chegar na igreja, nem conversar, perder tempo com conversa, perdiam. Eles se ajoelhavam, oravam, esperavam o momento do início do culto, orando. Existe o dizer que era assim, que os puritanos oravam até orar, porque é necessária muita oração para ouvir todos os atos litúrgicos. É necessário muita oração, de fato. O sujeito ouvir a leitura da palavra, ouvir ali aquelas homilias, aqueles momentos em que o pastor, o dirigente do culto, o presbítero, lê o texto e diz: olha, chama atenção para um ponto, entender e realmente tomar posse daquela palavra que é dada para toda a igreja, para quando chegar no momento da pregação, a pregação ser abraçada, ser crida, para praticá-la, porque senão muitas vezes vai acontecer exatamente o que acontece aqui com os discípulos. Entenderam a mensagem, o alerta dado pelo Senhor Jesus, mas logo em seguida está pecando. Quem é o maior? A preocupação, quem iria trair será eu. Aí depois eles ficam com uma disputinha infantil de dizer: quem é o maior dentre nós? Esse é o primeiro ponto que nós temos, uma discussão inapropriada, algo que o cristão deve fugir. Correr é pecado. Ser semelhante a José, sentiu a presença disso, o chamado disso, fuja para a glória de Deus. Em segundo lugar, uma ordem de valores invertidas. O versículo 25 ao 27, note o que diz, Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior de vós seja o menor, e aquele que dirige seja o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é o que está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. A pirâmide do reino de Deus está invertida, está de ponta cabeça, não é do jeito que se pensa, é o contrário, é totalmente o contrário, totalmente o contrário. É por isso que tem um lava-pés. Os reis e aqueles que exercem a autoridade do mundo são chamados benfeitores, mas no reino de Deus, o maior deve ser como o menor, e aquele que dirige deve ser como aquele que serve. No primeiro século, Euérgetes, que significa benfeitor, era um título em vez de uma descrição. Os governantes antigos que exploravam cruelmente seus súditos
queriam um nome de benfeitor sem o custo de verdadeiramente servi-los. Eles queriam esse título, mesmo não fazendo isso. No reino de Deus, maior é o que serve. É a chamada liderança serva. Jesus está dizendo no meu reino não é o rei, senão o servo, quem recebe esse título. Então, o lava-pés que João registra foi uma ilustração notável da disposição de Jesus de tomar o lugar daquele que serve. Além do mais, todos os 3 exemplos da palavra servir traduzem que é diáconos, é a palavra diáconos no grego, é um verbo que significa, em primeiro lugar, o servir do garçom. Inclusive é essa palavra que tem lá para os serventes, que o mestre-sala, naquele momento do primeiro milagre de Jesus, está lá, são garçons, ali é a palavra diácono. Então o significado primário é serviço do garçom, é servir de fato. Todo cristão deve ser, em primeiro lugar, servo. Não é o que pintam no mundo moderno hoje do cristianismo, que inclusive tem até crianças idiotadas falando grandes besteiras, como aquele, acho que é Gabriel, não sei o que, o nome do menino, né? Aliás, já é adolescente já, ele desde criança vem mentindo, falando baboseiras e dando pano para a manga para ateu e pessoas que perseguem os cristãos ficar falando besteira, entendeu? Inclusive esse pessoal da política do lado esquerdo da força aí fica tirando onda e fica querendo generalizar o povo de Deus na figura daquele menino, idiotado totalmente. Em terceiro lugar, uma fidelidade destacada. 28 vai dizer o 28, leia comigo. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, a despeito da fraqueza aqui que os discípulos tiveram, e tem, como todo ser humano. Eles permaneceram com Jesus no fragor da batalha, no miolo da tempestade, nessa efervescência da prova, eles estavam ali com Jesus. Enquanto grandes líderes da religião judaica tramavam a morte de Jesus, a gente vai ver depois que Judas participou de forma definitiva disso, né? Seus discípulos estavam ao seu lado. Enquanto as autoridades religiosas e políticas mancomunavam para levá-lo à morte, seus discípulos estavam junto dele em suas tentações. Eles não estiveram distantes de Jesus. Eles estiveram próximos e estão próximos do Senhor Jesus, mesmo sendo capazes de pecar dessa forma, não deixaram ao Senhor Jesus. Um dos pontos da última pregação que teve na congregação era de que Pedro seguia a Jesus de longe. Né? Ele ficou lá observando, ficou lá no pátio lá do sumo sacerdote, até o pessoal reconheceu ele lá à beira da fogueira. Detalhes da pregação vai ser quando eu pregar aqui a pregação, mas ele ficava de longe, entendeu? Já os discípulos aqui, e Pedro estava aqui também, estava perto de Jesus e próximo de Jesus sempre. Inclusive Pedro, soltar mais um, Pedro foi reconhecido porque ele estava sempre ao lado de Jesus, estava lá perto da fogueira, o pessoal viu o rosto, opa, tu estava com Nazareno, tu verdadeiramente é Galileu, eu vi tu com Jesus. Porque era fácil reconhecer ele, porque onde estava Jesus, estavam seus discípulos. Doa que doer. Apesar das dificuldades, ele continuava. Isso, para nós, é um ponto para levar para a vida. Saiba de uma coisa, você sabe que é pecador, sabe que nunca deixará de ser pecador, mas os seus pecados cometidos não são motivos para você deixar a Cristo.
Não são. Mesmo que aconteça uma disciplina, inclusive a disciplina serve muito para isso. É uma provação naquele momento. O sujeito é disciplinado e ele continua no caminho. E até parece até coisa de desenho animado, parece até coisa de Dragon Ball. Que o Dragon Ball lá, o Goku e o Vegeta, quando eles apanham pra caramba mesmo, e eles comem lá aquela, ou se recupera normal, ou comem lá a semente dos deuses, quando se recupera volta mais forte. O disciplinado, ele passando pela disciplina, quando ele retorna mais forte. O cristão, ao passar por dificuldade, ele retorna mais forte. Não estou dizendo aqui que devemos pecar para ficar mais fortalecidos. Não, não é isso. Mas o verdadeiro cristão, ele mesmo pecando, ele continua seguindo a Cristo, porque ele não é juiz de si mesmo. É o Senhor que é seu juiz. Você não é perdoador de si mesmo. É o Senhor que perdoa. É o Senhor Jesus. É o nosso Deus. O Espírito Santo está conosco sempre a nos perdoar. Então isso deve ficar bem compreendido de nossa parte. Somos capazes de reconhecer que somos pecadores e reconhecer a mensagem para nós, todos, e somos capazes de pecar em seguida, mesmo sendo alertado e entendendo a mensagem. E mesmo fazendo toda essa atrocidade, o verdadeiro discípulo caminha ainda com Cristo, com tudo isso, porque é sabedor que Ele é perdoador. Em quarto e último lugar, é uma recompensa oferecida. O 29 e o 30 diz assim, ó: assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha aí a recompensa, pelo fato de não abandonar o Senhor Jesus nos momentos mais trevosos da vida. Olha a recompensa. Para os discípulos que participam com Cristo de sua humilhação e sofrimento, há uma recompensa. E lembre-se que isso se estende até hoje. O apóstolo Paulo diz que nós completamos as aflições de Cristo. Eu, você, nós participamos disso ainda. Até porque nós fazemos coisa em memória dele. Até porque nós comemos a sua carne e bebemos o seu sangue. Até porque nós nos congregamos e somos chamados de corpo dele, que é o cabeça da igreja, Cristo. Assim como o Pai confiou o reino a Jesus, Jesus confia também esse reino a eles. Olhe que grande privilégio, que grande recompensa eles têm por estar seguindo a Jesus, por não ter abandonado, como milhares fizeram. Naquele momento da multiplicação de pães e peixes, uma reca de gente, vamos usar a linguagem bem cearense, uma reca de gente pegou um bocado de barquinho e atravessou lá para Cafarnaum. Chegou lá, eles queriam só pão. Jesus reconheceu, falou, discursou, pregou. Eles não suportaram ouvir tal pregação e foram embora. E o Senhor Jesus disse assim: se quiserem pode ir com eles. Aí Pedro disse: para onde iremos, se somente tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Mesmo todos indo, eles não foram Maria vai com as outras. O cristão não é Maria vai com as outras. O cristão, o congregado, ele pode não concordar com alguns parâmetros da igreja local, às vezes não concorda com algum ponto do pastor, do conselho, mas essas coisas não são motivos para abandonar, deixar de vir à igreja. Eu não sou mais cristão, eu sou cristão. Isso é uma loucura. Isso não atrai a recompensa, a mesma que eles tiveram,
aqui nesse momento. Então Jesus levanta a ponta do véu e mostra para seus discípulos a gloriosa recompensa futura. Vocês estão entendendo? Está cortinado para eles. Lembra daquelas cortinas que a gente comprava? Né? Toda casa tinha uma cortina na parede, a gente não sabia o que tinha na parede atrás, né? Às vezes a pessoa não queria pintar a parede, estava toda esburacada e colocava aquela cortina cor de vinho. Era a que a gente mais vendia quando eu era galego com meu pai, era a que mais vendia, era a cor de vinho, né? A gente não sabia o que tinha atrás da parede. Então Jesus aqui nesse momento, ele levanta a ponta dessa cortina e começa a mostrar a recompensa futura para eles, que eles se assentarão com ele à mesa no reino de glória, além de também se assentarem em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, ou seja, para julgar os povos, e povo de Deus, inclusive. Olhe que grande privilégio tem o cristão. Aqui nesse texto, apesar de um ar, seja no estudo, pregação, na leitura natural, na nossa ótica em observar, olha como os discípulos são capazes. Fui eu? Será que fui eu? E depois, quem é o maior entre nós? Como eles são capazes de pecar desse jeito? Saibam que eles, mesmo assim, continuaram a caminhada com o Senhor Jesus até o fim e terão uma recompensa. Eu, você, nós seremos recompensados de uma maneira indescritível com palavras. A própria Escritura, a descrever essas recompensas, ela não é tão exaustiva assim, mas ela declara que é algo muito mais maravilhoso do que qualquer coisa que eu e você possa imaginar. Essa recompensa nós teremos, não por causa de nós, mas por causa do nosso Deus que nos salvou, nos elegeu e nos faz seguir e perseverar até o fim. Amém, irmãos?